Saúde os amados irmãos e irmãs em Cristo e os demais ouvintes que nos escutam com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Hoje vamos dar início à quarta lição da revista de Escola Bíblica Pentecostal. Portanto, esta revista tem por tema os falsos evangelhos e ela foi redigida, está a ser escrita para o terceiro trimestre de 2021 e o tema é forte, é os falsos evangelhos. E hoje vamos falar sobre o Evangelho da Prosperidade. No final, quem quiser adquirir a lição avulso será enviada gratuitamente para o vosso e-mail. Quem quiser a revista, no final também mande-me um e-mail para lftg.montesinai@gmail.com. L de Luís, F de Filipe, T de tudo, G de Guerreiro, montesinai@gmail.com. E estaremos acordando quanto é que vai ficar a revista, porque obviamente que papel, tinta e o trabalho que dá tem custos. E digo-me ao obreiro do seu salário, amém? O Evangelho de graça, porém papel, tinta e o trabalho têm que ser pagos. Glória seja dada a Deus. Então hoje vamos falar sobre o Evangelho do dinheiro, da prosperidade. Oh, glória a Deus! Certamente alguns de vós já frequentaram ou frequentam aquelas igrejas onde pedem 3, 4, 5 ofertas no mesmo culto. É uma primeira oferta, depois é oferta não sei para quê, oferta não sei para... E aquilo fica uma coisa que até escandaliza o ímpio. Tanta oferta que pedem, tantas vezes oferta, e o tema é só, se fazem votos, o voto é só, e a campanha em torno daquela oferta. Em torno da oferta. Quanto mais deres, mais vais receber, e por aí vai. Autêntica lavagem cerebral. Portanto, hoje vamos combater este falso evangelho satânico da prosperidade. O texto-chave se encontra em Mateus 6, do 19 ao 21, vamos ler. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo 6, do 13 ao 18, e diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e de contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade, a pureza do Evangelho, seja causa de lucro, de ganho. Aparta-te dos tais. Mas grande é o ganho, a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males e nessa cobiça já alguns se desviaram da fé. Então quem tem amor ao dinheiro, quem prega só dinheiro, a boca fala do que há em abundância no teu coração. E onde estiver o teu coração, estará o teu Deus. Então quem só fala de dinheiro, o seu Deus é o dinheiro, é mamon. Não podes servir a Deus e a mamon. Mateus 6,24. Ricanta la mastéria. Porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se ticarás e desprezar a outro. Não podes fazer. Glória a Deus. Então, quem ama o dinheiro já está desviado da verdade. Está desviado da fé. Está desviado da palavra da verdade. E se trespassaram, portanto, nessa cobiça pelo dinheiro, muitos já se desviaram da fé. E se trespassaram assim mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito uma boa confissão diante de muitas testemunhas. Oh, glória! Introdução. A maioria das igrejas evangélicas está hoje pregando um falso evangelho, cuja ênfase e objetivo supremo é fazer o crente prosperar a sua vida financeira e material. Fazer o crente enricar ou enriquecer. Enricar, como diz o brasileiro, enriquecer, como diz o português. A mensagem da cruz, do arrependimento para a salvação, da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e do destino final, céu ou inferno, bem como do juízo de Deus sobre o pecador, tem sido substituída nos púlpitos por uma mensagem falaciosa cujo objetivo de quem a prega é a arrecadação de grandes somas em dinheiro para os cofres dessas falsas igrejas. E também, obviamente, para o bolso de muitos líderes cães golosos, levando o povo a acreditar que quanto mais dinheiro ele der para a instituição, mais ele vai lucrar, entre parênteses, prosperar.
Geralmente, a pessoa que frequenta essas sinagogas, essas igrejas empresas, aceita a Jesus Cristo não porque Ele morreu na cruz para nos salvar, mas porque ele crê que, aceitando a Jesus Cristo, toda a sua vida material e financeira vai melhorar. E nunca vai ficar doente, o que é uma mentira. Primeira parte, na primeira parte temos aqui 3 perguntas. Primeira pergunta: o que é o Evangelho da Prosperidade? A teologia da prosperidade, também conhecida como Evangelho da Prosperidade, é uma doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é um desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos sempre irão aumentar a riqueza material do fiel. Qual é a sua origem? Os líderes do movimento pentecostal do século XX não adotavam uma teologia da prosperidade, ou seja, por exemplo, os fundadores das Assembleias de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wing, o fundador da CCB, Luís Frances Kohn, não adotavam a teologia da prosperidade. Essa doutrina começou a ganhar forma, portanto isto não veio do grande avivamento da Rua Azusa, veio depois. Começou a ganhar forma dentro do movimento pentecostal nas décadas de 40 e 50. Quer dizer, antes dos anos 40 não havia esta teologia da prosperidade, depois começou a surgir através dos ensinos dos ministérios de libertação e de evangelistas curadores pentecostais, ou seja, evangelistas faziam também, supostamente eram usados em cura divina, combinando ensinamentos sobre a prosperidade com o avivamento e a cura pela fé. Tais evangelistas professaram as leis da fé: peça e será atendido, e as leis da reciprocidade divina: dê e lhe será dado de volta. Fonte é a Wikipedia. Portanto, eles acham que isto é só pedir e tu vais receber tudo o que tu queres. Não é bem assim. Se for segundo a sua vontade, Ele te ouve. Aleluia. 1 João 5,14. Não é pedires e recebes tudo o que tu queres. E reciprocidade. Não é porque tu dás que Deus te tem que dar de volta. Cuidado. Tu dás para que haja mantimento na casa do Senhor. Dás a oferta. Dízimo e oferta é bíblico, mas o Evangelho da Prosperidade é antibíblico porque vai além daquilo que está escrito. Continuando. 3. A terceira pergunta. Quais são os seus grandes líderes e propagadores? No passado tivemos Isaac William Kenyon, educado na Faculdade de Oratória de Emerson nos anos de 1890, onde foi exposto ao movimento do Novo Pensamento. Kenyon, mais tarde, se tornou amigo de líderes pentecostais famosos e escreveu sobre a revelação divina e as confissões positivas. Os seus escritos influenciaram os líderes do nascente movimento da prosperidade durante os avivamentos da cura, ou de cura divina, dos Estados Unidos pós-guerra. Esta fonte é a Wikipedia. Portanto, este indivíduo influenciou, não é, os líderes do movimento, ou seja, ele influenciou homens que iriam fundar esta teologia da prosperidade. Amém? Porque ele aderiu ao Novo Pensamento. E o que é o Novo Pensamento? O Novo Pensamento é um movimento espiritual que eclodiu nos Estados Unidos, ou seja, surgiu e se expandiu de uma forma maior nos Estados Unidos no final do século XIX e que enfatiza crenças metafísicas, ou seja, além da física. Ele consiste num grupo livremente formado de denominações religiosas, organizações seculares, autores, filósofos e indivíduos que compartilham um conjunto de crenças metafísicas referentes aos efeitos do pensamento positivo. Ou seja, eles acham que eles pensam positivamente e que tudo vai acontecer só porque eles pensaram positivamente. Lei da atração, cura, força vital, visualização criativa e poder pessoal. Cuidado aqui com visualização criativa. Isto é magia. A Bíblia manda, aleluia, bem-aventurados aqueles que não o querendo veem. Manda pedir, não manda determinar, não manda, não é? Não manda tu imaginares, tu não manda sonha e ganharás o mundo, como disse o líder, o fundador do G12, César Castelhanos. Isso é mentira. Repanagasai, isso é mentira. Labachutokovanagasteri andará. E o pai da mentira é o capeta. Amém? Tu não vais imagina não sei o quê, agora declara isso vai acontecer. Isso é magia, isso é poder mágico. Os magos usam do mesmo efeito. A fé é o firme fundamento das coisas que se creem e aprovam daquelas que não se veem. Tu crês naquilo que tu não vês. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo 11. Glória a Deus, amém? Cuidado que aqui o Novo Pensamento usa de magia. Tal corrente de pensamento promove a ideia de que Deus tem o dom da ubiquidade, que o Espírito é a totalidade das coisas reais. Isso é mentira. Amém? Há uma diferença entre o Criador e as criaturas. Há uma diferença entre o Criador e a criação. A criação é finita, o Criador é infinito.
Aleluia. A criação é limitada, o Criador é ilimitado, cuidado. E que a verdadeira natureza humana é divina, então tu és Deus, tu és um Deus. Como dizem na Nova Era, não digas que tu tens que aceitar a Deus, porque tu és Deus. Na Nova Era tu és Deus, Deus está dentro de ti, tu és Deus, porque Deus é tu, tudo é um. Então isto aqui é algo altamente diabólico, porque tu tens uma natureza divina. Cuidado, tu não tens natureza divina, tu não és onipotente, onipresente, onisciente. Tu não és o El Shaddai Todo-Poderoso, cuidado. Tu não és o El Elyon, Deus Altíssimo. E diz aqui que o pensamento divino é uma força para o bem, todas as doenças se originam na mente. Outra mentira, as doenças não se originam na mente. Há doenças orgânicas. E há doenças que são provocadas por demónios. E que o pensamento certo tem um efeito regenerador. Olha aí. Vamos então aqui. Kenyon, mais tarde, se tornou amigo de líderes pentecostais famosos e escreveu sobre a revelação divina, as confissões positivas, e os seus escritos influenciaram líderes do nascente movimento da prosperidade durante os Healing Revivals dos Estados Unidos pós-guerra, os avivamentos da cura. Outros líderes do passado foram Oral Roberts, T.L. Osborne, Kenneth Hagin. Para muitos o Kenneth Hagin é o pai da unção do riso, que é outra heresia que vamos combater nestas lições, e é o pai também da confissão positiva. E é o pai do Evangelho da Prosperidade. Muitos atribuem até a Kenneth Hagin como talvez o mais influente líder de sempre, com os seus livros, os seus escritos. Ele é o fundador do Instituto Rema, Teologia Rema. Então, outra heresia, Rema. Tu declaras a palavra Rema e vai acontecer. Outra heresia. Paul Crush, fundador da TBN, que é a Trinity Broadcast Network, que é uma cadeia de televisão. O A.A. Allen, Robert Tilton, Creflo Dollar, John Avanzini, etc. No presente temos os fundadores e líderes de todas as igrejas neopentecostais, o G12, bem como a maioria dos teleevangelistas e dos pregadores itinerantes, ou conferencistas internacionais, como por exemplo Edir Macedo, fundador da IURD, Silas Malafaia, que outrora dizia que quem prega o Evangelho da Prosperidade é picareta, mas agora ele anda de braço dado com todos os picaretas, porque ele é apoiante do Evangelho da Prosperidade. Ele anda de braço dado com Mike Murdock, Morris Cerulo e outros pregadores proeminentes nos Estados Unidos do Evangelho da Prosperidade. Aqui o apóstolo René Terranova, do MIR, que é uma variante do G12. Esteban Hernandes, que é da Igreja Renascer em Cristo, o fundador, Renascer em Cristo, Igreja Renascer em Cristo. Asnor Duque, da Igreja Plenitude do Trono de Deus. Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. R.R. Soares, Igreja Internacional da Graça de Deus. Benny Hinn, que é talvez o maior falso profeta mundial, que engana mais gente e arrasta as multidões, o itinerante mais famoso. César Castelhanos, fundador do G12, Cash Luna, Guilherme Maldonado, Joel Austin, etc. Agora vamos aqui para a segunda parte. Uma ideologia errada. A prosperidade material e financeira e a cura divina são bênçãos garantidas pelo sacrifício de Jesus. Isto é o que eles dizem. Que tu, ao aceitares a Jesus, é garantido para ti, tu vais prosperar financeira e materialmente e nunca vais ter doenças. Será que isso é verdade? Glória a Deus. Aramanda Glaya Playa Suriandas. Eles acreditam que Jesus morreu na cruz não apenas para nos salvar, mas também para com a sua morte nos garantir a prosperidade financeira e material plenas e a cura física total. Será que isto procede? Vamos aqui abrir o Romanos 4, 25. Quem puder, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 e o versículo 25, quem puder, abra a sua Bíblia. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, ele não morreu para nos fazer ricos, prósperos materialmente, ricos financeiramente, prósperos materialmente e tendo uma saúde férrea. Ele morreu para nos salvar da condenação do inferno, dos pecados, e ressuscitou para nos justificar. Aleluia, glória a Deus. Muito tremenda esta palavra. Continuando aqui a lição, vamos abrir em 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu para nos fazer ricos, famosos, prósperos. Não é? Não. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Glória a Deus. Então morreu para nos salvar da condenação ao inferno. Glória a Deus. Continuando aqui.
Aleluia. Estamos aqui lendo algo tremendo aqui. Amém. Uma ideologia errada. A segunda ideia errada que eles têm é que para tomar posse dessas bênçãos, portanto a bênção da riqueza financeira, prosperidade material e cura física plena, ou saúde de ferro, saúde de super-homem, basta ao fiel ter fé, praticar a visualização e fazer a confissão positiva, e essas bênçãos se tornarão uma realidade em sua vida. Amém? A visualização é o método ou prática ocultista de se imaginar em nossa mente objetos ou eventos que poderão se tornar uma realidade através do poder da mente. Amém? Cuidado com a visualização. A confissão positiva também é um sistema doutrinal falso que alega que há poder em nossas palavras e que o cristão, no lugar de pedir, implorar e suplicar a Deus, terá ele mesmo que declarar, decretar, determinar, exigir e profetizar aquilo que ele quer, e isso se tornará uma realidade. Portanto, cuidado com estes falsos evangelhos que estão sendo por aí apregoados. Terceira parte. Vamos aqui analisar ao detalhe uma heresia grave numa Bíblia de Estudo. Bíblia de Estudo da Batalha Espiritual da Vitória Financeira. Amém? Que ela foi, os seus comentários, não é a Bíblia do Maurice Cerullo, foi escrita pelo Maurice Cerullo, ou melhor, a Bíblia em si não foi escrita por ele, mas os comentários bíblicos são. Então a Bíblia de Estudo é a Bíblia de Estudo da Batalha Espiritual da Vitória Financeira, o autor é o Maurice Cerullo, e a versão em português foi editada pela editora do Silas Malafaia Central Gospel. Amém? E apoiada e promovida no seu canal, aliás, no seu programa televisivo. Vamos abrir aqui em 2 Pedro. Quem puder, abra a sua Bíblia. Vocês têm que comer Bíblia. Aleluia. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós comércio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Negócio ou comércio é a mesma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Muito forte. Glória a Deus, muito forte esta palavra. Glória seja dada a Deus. Continuando aqui a nossa revistinha. Glória a Deus. Vamos dar um exemplo que se encontra de uma grave heresia nesta Bíblia de Estudo da Batalha Espiritual e Vitória Financeira, que diz o seguinte. Esta Bíblia de Estudo foi editada pela Central Gospel do pastor Silas Malafaia. Diz assim a Bíblia: pobreza é escravidão. Ela amarra as pessoas, impedindo-as de ter as coisas que necessitam. Portanto, diz aqui o texto que a pobreza é a escravidão, ela amarra as pessoas, impedindo-as de ter as coisas que necessitam. A pobreza leva à depressão e ao medo. Não é da vontade de Deus que você viva na escravidão da pobreza, é a hora de Deus acabar com a escravidão das dívidas e da pobreza no meio do seu povo. É chegado o momento da liberação de uma unção financeira especial, que quebrará as cadeias da escassez e a capacitará a colher com abundância. Introdução, aqui a parte 27. Amém? Da introdução. Refutação é esta grave heresia encontrada numa Bíblia de Estudo. Primeiro, ninguém é escravo nem da pobreza nem da riqueza. Mas aquilo que escraviza as pessoas é o pecado. Portanto, o que escraviza não é a riqueza nem a pobreza, mas é o pecado. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, ou nós somos escravos do pecado, ou servos de Jesus Cristo. Não podemos servir a dois senhores. Não há servos da riqueza nem da pobreza. Então é uma mentira, e o pai da mentira é o diabo. E quem ama a mentira é filho do diabo e ficará de fora no dia do arrebatamento. Segundo, existem milhões de crentes, de cristãos pobres no mundo inteiro. E se a pobreza levasse à depressão, isso significaria que todo o cristão que fosse pobre não seria salvo por Deus só por causa de ser pobre. Pois uma das 9 virtudes do fruto do Espírito é o gozo, é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem querer diga glória. E só tem o fruto do Espírito quem é salvo.
E quem é salvo não pode ter depressão. Gálatas 5, do 22 e 23. Do 22 ao 23, assim é que é. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, não diz depressão, diz gozo, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Terceiro, se todo o crente pobre fosse também medroso, portanto diz que a pobreza leva à depressão e ao medo, leva ao medo. Se todo o crente pobre fosse também medroso por causa da sua condição, o tal também não seria salvo. Pois a Bíblia diz que Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus está nele. E o amor lança fora o temor, porque aquele que teme não é perfeito em amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, 16 e 18. Os irmãos leem em casa. Romanos 8, 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aqui a palavra tímidos vem do grego deles, é covardes, medrosos. Portanto, quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Em quarto lugar, se não fosse da vontade de Deus que nenhum cristão vivesse na pobreza, então Jesus não teria dito. Mateus 26, 11. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Lucas 6, 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aleluia. Então estamos aqui a refutar a teologia da prosperidade. Glória a Deus. Quinto, é hora de Deus acabar com a pobreza e a escravidão das dívidas no meio do seu povo. Será? Glória. Aqui vemos o claro exemplo de uma falsa profecia do autor dessa Bíblia, que jamais se irá cumprir. A exemplo de outra profecia proferida pelo editor da versão portuguesa, pelo Sr. Silas Malafaia, que em seu programa de televisão afirmava que nestes últimos dias o que Deus quer é dar riqueza para os crentes. Como eu saberei a palavra que o Senhor não falou? Amém? Vamos abrir em Deuteronômio 18, versículo 21 e 22. Vamos aqui refutar isto. Portanto, quem puder, abra em Deuteronômio, capítulo 18, e no versículo, aleluia, 21 e 22. Quem puder, abra. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele, é falso profeta. Amém? Então está aqui bem claro. Amém? Que Deus os liberte, que Deus os ilumine. Se eles ainda não blasfemaram do Espírito, ainda há esperança para eles. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Que Deus os liberte em nome de Jesus. Não temos nada contra ninguém. Gente, a nossa luta não é contra a carne. Porém, nós não podemos ouvir tudo o que publicamente afirmam que é a verdade do Evangelho, sendo uma mentira, e ficar calados. Nós somos atalaias. Glória a Deus. Amém? Sexto, refutando a heresia grave encontrada nesta Bíblia da batalha espiritual e da vitória financeira. Atenção que pode ter mais heresias e deve estar cheio de heresias, só que esta foi uma grave percebida só na introdução. Agora imagina o resto do conteúdo. Então não a compres. Ela não é recomendada para ti, a não ser que tu queiras fazer apologia, defesa da fé, e defendas a fé contra as heresias e contra as seitas, aí tudo bem. Contra os falsos profetas, aí tudo bem. Contra as falsas doutrinas, aí podes comprá-la para depois refutar. A unção financeira, existe uma unção financeira? Essa para mim é nova. Essa para mim é uma novidade doutrinal, pois na Bíblia não afirma haver vários tipos de unção, mas a unção de Deus é única na vida do cristão e é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. 1 João capítulo 2, versículo 20 diz: E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Agora vamos ler o versículo 27 de 1 João capítulo 2. Perdão. Glória a Deus. 1 João capítulo 2, agora sim. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então o Espírito Santo é o nosso professor. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Glória a Deus.
Vamos abrir também 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É a pergunta, nós somos o templo de Deus. Glória seja dada a Deus. Então já vimos aqui a refutação, amém, dessa unção financeira. Não existe unção financeira, isso é mentira. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui, glória a Deus, aqui o quarto item aqui sobre o Evangelho da Prosperidade. Vamos aqui para a quarta parte. Glória a Deus. Vamos aqui para a quarta parte. O Evangelho da Prosperidade se baseia em vãs promessas e mentiras. Os pregadores do Evangelho da Prosperidade dizem que o cristão receberá as bênçãos e a prosperidade do Senhor mediante a sua oferta. E aqui a oferta funcionaria não como um meio de manutenção da casa de Deus e de sustento para a sua obra missionária, mas como moeda de troca para receber as tais bênçãos prometidas como a prosperidade financeira. Mas as bênçãos materiais e a prosperidade financeira de algum cristão não depende de ele fazer uma grande oferta para a casa de Deus ou um enorme sacrifício oferendado sobre o altar de sua igreja, trazendo para o seu líder uma enorme quantia em dinheiro, mas sim, aleluia, da vontade soberana de Deus. Romanos 9,16. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas Deus que se compadece. Eles prometem aquilo que não te podem dar. Provérbios 25,14. Como nuvens e ventos não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas, de coisas que ele não pode fazer. Quinta parte, vamos agora para a quinta parte. Textos falsamente interpretados pelo Evangelho da Prosperidade. O cristão não mendigará o pão. Eles dizem, o cristão não mendigará o pão. Não, o cristão não mendigará o pão, não. É o que eles dizem. Né? Lá ver se isso é verdade. Aleluia. Baseados em que texto? No texto de Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente mendigar o pão. O salmista Davi, que obviamente era rico, pois era rei, não disse que nunca haveria um servo de Deus que precisasse de mendigar o pão, mas disse que ele pessoalmente nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas isso não significa que não haja, e que nós não poderemos, que não haja, não significa que não haja, ou seja, que não haja pessoas assim, aleluia, e nós não poderemos ir além daquilo que o texto diz. Em Provérbios capítulo 30, 5 e 6, o que é que diz a palavra? Nós não podemos violentar a Escritura. Amém? Ele nunca ter visto não quer dizer que não haja. Não é doutrina para a igreja. Não é profecia. Provérbios capítulo 30, Sharabagaya Surikanta Lamasteri Andalamaya. Provérbios capítulo 30. Glória a Deus. Versículo 5 e versículo 6. Estou aqui no livro de Salmos. Provérbios. Capítulo 30, versículo 5 e versículo 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às tuas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E de fora ficarão os mentirosos. Então é bem clara a palavra do Senhor. Nada acrescentes às tuas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Glória a Deus, amém? Vemos ainda que em Lucas 16, do 19 ao 31, haviam dois homens que criam em Deus. Um era rico e o outro era mendigo. E quando morreram, o que era rico desceu para o inferno e o que era mendigo subiu para o céu. Vamos abrir em Lucas 16. Quem puder, abra. Em Lucas 16. Versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Aleluia. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, pois que estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado.
E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Portanto, está aqui esta porção da Escritura, confirmando o que nós temos lido aqui. Amém? Hoje em dia, nos países em que a igreja é severamente perseguida, então vimos que Lázaro foi para o céu. E Lázaro era o quê? Mendigo, mendigava o pão. Queria somente comer as migalhas. Ele já nem se contentava até... Já nem precisaria de um pão. Se ele comesse migalhas, ele já ficava satisfeito. Hoje em dia, nos países em que a igreja é severamente perseguida, tais como a Coreia do Norte, o Afeganistão e na Índia, onde residem mais de 300 milhões de cristãos, muitos deles por causa da sua fé, portanto, nestes países onde a igreja é severamente perseguida, residem mais de 300 milhões de cristãos. Citei exemplos de 3, mas há mais países. Coreia do Norte, Afeganistão e na Índia. Muitos deles, por causa da sua fé, foram expropriados de todos os seus bens e meios de subsistência, pelo que se viram obrigados a mendigar o seu sustento, provando que essa teoria de que o cristão não terá de mendigar o pão é falsa. Aleluia! É uma teoria falsa. Romanos 15, 26. Vamos aqui. Aleluia! Romanos capítulo 15, versículo 26. Quem puder, abra a sua Bíblia. Estamos aqui provando, por A mais B, pelo facto histórico. Na prática não funciona assim. E pela Bíblia também. Principalmente pela Bíblia, mas também pela história. Aqui provando que havia pobres. Aleluia. Andaramasteri andalamaia. Precisavam, aleluia, de dinheiro para comer. Glória a Deus, olha aí. Porque pareceu bem à Macedónia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos. Então não existe cristãos que vivem em santidade. Não é cristão mundano. É cristão santo. Cristão da sã doutrina. Cristão que ama a santidade corporal. Então, ele aqui, aleluia, Paulo diz, pareceu bem à Macedónia, ou seja, às igrejas da Macedónia e da região da Acaia, fazerem uma coleta, levantar uma oferta para o pobre. Haramanaga séria, dentre os santos. Então, entre os santos há pobres. Havia naqueles dias, no primeiro século, e há nos dias atuais. Entre os santos que estão em Jerusalém. Isso era só o exemplo de Jerusalém e nas outras cidades, e nas outras regiões. Oh, glória a Deus. Então, cuidado, irmão, com esta doutrina do inferno. Teologia da prosperidade é uma doutrina infernal. Amém? É falsa. Que o cristão não terá de mendigar o pão. Para muitos não. Mas para alguns terão mesmo de mendigar o pão. Não estou a dizer que todo o cristão vai mendigar o pão. Também não estou fazendo uma apologia a uma nova teologia que seria a teologia da pobreza. Mas também não sou adepto da teologia da prosperidade. Nem numa nem noutra. Amém? No meio está o equilíbrio. Temos de ser crentes equilibrados. Há mendigos entre os cristãos que vivem em santidade? Há. Mas são uma minoria, não são, graças a Deus não são todos. Aleluia. Amém. Deus pode prosperar? Pode. Mas mediante a sua vontade. 2. Quanto mais deres de oferta, mais irás receber de volta. É o que dizem os falsos profetas. Já diz assim, quanto mais deres, mais te darão de volta. O texto se encontra em Lucas 6,38, o texto que eles usam. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medires, também vos medirão de novo. Vamos agora ler o contexto. Amém? Para tu entenderes. Eles usam este versículo, não é, como base para dizer que quanto mais deres na igreja, mais Deus te irá dar em troca. Porém, o texto em si não se refere a ofertas que são entregues num templo ou numa igreja, mas Jesus estava-se referindo ao modo como tratamos o próximo e o julgamos, pois da mesma forma que o fizermos, assim seremos também julgados e tratados. É recíproco. Vamos então abrir a Bíblia em Lucas 6 e vamos ler todo o contexto deste versículo. Lucas capítulo 6. Sede misericordioso, no 36, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dar, mas é às pessoas. Aqui não fala nada da oferta no templo. Vos deitarão em vosso regaço, porque com a mesma medida que medires, também vos medirão de novo. Dizia-lhes, pois, uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não queiram ambos numa cova, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E porque atentas tu no argueiro, no cisco que está no olho do teu irmão, não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o aleluia
Xarabá, o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás de ver bem para tirares o cisco que está no olho do teu irmão. Então, aqui não fala nada de oferta. O contexto, cuidado, irmão. Contextos isolados que servem como pretexto para heresia. Continuando aqui a lição. Vou dar aqui o terceiro exemplo de uma doutrina, não é? Aliás, de um texto falsamente interpretado pelo Evangelho da Prosperidade. Dás 1 e recebes 100 de volta. Se deres 2, recebes 200. E tudo o que entregares irás receber 100 vezes de volta, ou em troca. Em Marcos, eles usam este texto de Marcos 10, 29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, e com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Obviamente tu vês aqui que neste texto não se refere aqui a ofertas entregues num templo. Nem pode ser interpretado de uma forma literal, mas se refere ao facto de que tudo o que tu deixares ou perderes em termos familiares, financeiros e materiais por seguir a Cristo, receberás 100 vezes mais em comunhão com Deus e por última vida eterna. Não é? Isto não pode ser interpretado literalmente. Se tu perderes o teu pai, alguém deu um tiro na cabeça do teu pai porque tu não queres negar a Jesus. Aleluia. Alguém degolou a cabeça da tua mãe porque tu não queres negar a Jesus. Alguém violou e matou a tua irmã. Tu não vais receber 100 pais, 100 mães e 100 irmãs de volta. Então isto não é literal, meu irmão. Aprenda a interpretar. Glória a Deus. Aramanaya, suricantas na eriandalabaia. Aleluia. Vamos abrir aqui então em Mateus 16, 25 e 26. Quem puder, abra. Aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque aproveita ao homem, pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará ao homem em troca da sua alma. Então é muito mais preciosa a tua alma do que tudo, do que pai, mãe. Jesus também disse: aquele que não aborrecer o seu pai e a sua mãe, xarabanda, por amor de mim, não é digno do reino dos céus. Alá, sarabashuto kuvanagaya. Oh, glória! É tremendo, glória a Deus. Vamos aqui para mais textos. Mateus 19, do 16 ao 24. Mateus capítulo 19. E eis que aproximando-se dele um jovem disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E disse ele: porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Tu, porém, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus lhe disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens, dá-o aos pobres e traz um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, xarabagai, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Andará mastéria. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: pois quem poderá salvar-se? E Jesus disse, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Oh, glória a Deus. Então é bem claro. Xarabanda glaya playa suricantas niriandarabanagastéria. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui a outro texto aqui. Lucas capítulo 12, do 16 ao 31. Vamos aqui, Lucas capítulo 12. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade que um homem rico tinha produzido com abundância. Ele mesmo arrazoava com si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E lhe disse: farei isto, roubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos.
come, descansa, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Aleluia! E o que tu tens preparado para quem há de ser, para quem será. E assim é aquele que parecia junta tesouros, mas não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Mas considerai os corvos que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual dentre vós, sendo solícito, ou seja, estando ansioso, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Aleluia! E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então é bem claro aqui a palavra. Glória a Deus. Estamos aqui refutando este falso evangelho da prosperidade. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Vamos aqui para a quarta doutrina aqui ensinada pelos hereges. Eles dizem assim: tu tens que dar além do teu dízimo, o dízimo da idade. Isto foi uma heresia da IURD, uma altura que eles estavam cobrando o dízimo da idade das pessoas. Para além do dízimo normal, tinham que dar o dízimo da idade. E outra heresia aqui do Valdomiro Santiago: este mês vais dar 2 vezes o dízimo, ou vais dar o bízimo, este mês vais dar 3 vezes o dízimo, o trízimo. Mas o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Dar o dízimo é bíblico, pois foi ordenado pelo próprio Deus, por meio do seu profeta. Porém, não é bíblico dar 2 vezes ou 3 vezes o dízimo em cada mês. Nem tão pouco, para além do dízimo normal, darmos também o dízimo da nossa idade. Mas isso é uma forma marginal e fraudulenta de arrecadar fundos para essas empresas travestidas de igrejas e para enriquecer os bolsos desses falsos profetas de Satanás. Fala, vai. Já lemos aqui nos textos, não é? Mas aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e laço e muitas concupiscências nocivas e loucas. E nessa cobiça já muitos se trespassaram assim mesmo com muitas dores, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal. Está em 1 Timóteo 6, já lemos, e em 2 Pedro 2, 1 ao 3. E houve entre vós falsos profetas, como também haverá entre vós falsos doutores, os quais encobertamente introduzirão heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade, e farão de vós comércio com palavras fingidas. Está em 2 Pedro 2, 1 ao 3. Salmo 56, 5. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Então isto é uma distorção clara, meu irmão. Deus manda dar o dízimo, não manda dar o bízimo, nem o trízimo. Deus manda dar o dízimo, mas não manda dar o dízimo da tua idade. Cuidado. 5. Tu que não tens dinheiro para ofertar, isto é uma heresia do Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Vai e pede emprestado ao teu próximo, ao teu vizinho. Vai e pede emprestado ao teu vizinho, depois vem cá ofertado, vem aqui ofertar. Amém? Ele chegou a pregar isto e certamente costuma pregar várias vezes. Mas em Deuteronômio, eles usam o texto de Deuteronômio 16. 3 vezes ao ano. Ou seja, o que é que eles fazem? Dizem assim: olha, já aconteceu aqui nos Gideões da Amadora, aqui em Portugal, aqui no evento Gideões Missionários aqui na Amadora em Portugal, que é uma cópia dos Gideões Missionários de lá do Brasil. Um pregador dizer assim: olha, chegou a hora da oferta, agora vais, tira da tua carteira, aleluia, tira da tua carteira a tua nota mais pequena, a tua menor nota. As pessoas levantam uma nota de dinheiro no ar, agora levanta. Agora, olha para o teu lado, vê se há alguém que não tem nota. Agora dá-lhe essa nota. Quer dizer, a pessoa levanta a menor, a mais pequena, não quer moedas, e não quer moedas, ele não quer moedas. E depois, se tiver alguém ao lado que não tem nota, dás-lhe a nota. Agora tira a tua maior nota da carteira, levanta. Agora vem aqui ofertar e só vai ser ungido, só vai receber a bênção quem vier aqui ofertar. Vê que assalto à mão desarmada estão fazendo dentro das igrejas, nesses gideões aí. O sangue de Cristo tem poder, amém?
Então, eles pegam nisto, não é? A pessoa não pode vir na igreja e não ter dinheiro para ofertar. É a mentalidade. Então, baseado em Deuteronômio 16:16, eles acham que isto é uma base, mas não é. Tu já vais ver. Diz assim: 3 vezes ao ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, que é a festa de Pentecostes, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Amém? Isto refere-se o quê? Às festas. Às celebrações que eram feitas no templo, que havia sacrifícios de animais. Então tinha que trazer um animal, tinha que trazer uma oferta de alimentos, uma oferta de bebidas, uma oferta de alimentos, uma oferta de um animal para ser sacrificado. Tem nada a ver aqui, meu irmão, com ofertas em dinheiro que se entregam nos templos ou nas igrejas. Cuidado. A ideia dos falsos mestres da prosperidade é que ninguém pode comparecer dentro da congregação ou dentro da igreja vazio, sem nada para ofertar, usando erroneamente o texto de Deuteronômio 16, que apenas tinha aplicação para a nação de Israel e era relativa às festas judaicas, que envolviam sacrifícios de animais e oferendas de alimentos, e nada tem a ver com as ofertas praticadas na graça, que é a dinheiro, dentro das igrejas cristãs. Porque está lá em Atos dos Apóstolos, não é? Que eles se consertaram e venderam todos os seus bens e depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então era utilizado o dinheiro. E hoje é utilizado o dinheiro para construir igrejas, para comprar terrenos, para construir materiais, para pagar a renda da igreja, para pagar água, luz e gás, para comprar bancos, para comprar cadeiras, para comprar o som, etc. e tal, para manter, para comprar, mandar fabricar folhetos de evangelismo, para viagens missionárias. Então, é bíblico, nós ofertamos dentro da igreja. Porém, aleluia, xarabagai, não quer dizer que tu naquele dia não trouxeste dinheiro, tu estás em pecado só porque não trouxeste dinheiro naquele dia para ofertar. Cuidado. E não vais pedir dinheiro emprestado. Cuidado, isso é heresia. Olha aí. O cristão só deve contribuir de acordo com a sua prosperidade. E se ele não tiver nenhuma prosperidade, fica isento de ofertar. Em 1 Coríntios 16:2 diz assim: cada um contribua de acordo com a sua prosperidade. Se tu não tens prosperidade, como é que tu vais ofertar? Se tu não ganhaste nada, não tiveste nenhum lucro. Se não recebeste salário, estás desempregado e não recebeste nada. Amém? A oferta deve ser dada voluntariamente e não por imposição ou coação ou necessidade. 2 de Coríntios 9:7. Amém? É isso que a gente vamos abrir aqui. 1 de Coríntios 16:2 e 2 de Coríntios 9:7. Quem puder vai abrir a sua Bíblia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, tu vais contribuir de acordo com a prosperidade. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Agora mais um texto aqui, 2 de Coríntios 9:7. Porque eu digo e provo na Bíblia aquilo que eu falo. Esta revista é da responsabilidade do pastor Luís Guerreiro, eu próprio. Amém? Sou eu o editor e o elaborador, o compilador, não é? O comentarista, tudo. Para a honra e glória do Senhor. Porque Deus é tudo em mim, Deus é tudo em todos. Amém? Aleluia, glória a Deus. É por Deus. Mas Ele me levantou a mim para fazer esta revista. Glória a Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade. Quer dizer, depois vai-me fazer falta. Então não contribui, meu. Vai-te fazer falta. Então tu não estás a dar de bom coração. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. E também não é por coação, por lavagem cerebral. Também cuidado. Cuidado com esse evangelho satânico da prosperidade. Aqui, glória a Deus, continuando aqui. Amém. A oferta deve ser dada voluntariamente e não por imposição, ou por necessidade, ou por coação. Mandar alguém fazer dívidas que muitas vezes não consegue pagar só para ofertar na igreja é algo completamente insano e vil em termos morais e espirituais. Além disso, a Bíblia, no Salmo 37, diz: oh glória, diz a Bíblia no Salmo 37, versículo 21: aquele que pede emprestado e não paga é ímpio, não diz que é crente. A pessoa que emprestou o dinheiro e não o recebeu de volta ficará escandalizada. Aleluia!
Lucas capítulo 17, 1 e 2. Quem puder, abrem Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. E disse aos seus discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que se pusessem ao pescoço uma mó de atafona, uma mó de moinho, e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Cuidado. Cuidado com os escândalos. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Continuando aqui o Evangelho. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Portanto, a pessoa que emprestou o dinheiro e não o recebeu de volta vai ficar escandalizada. E isso vai manchar o bom nome do cristão. Aleluia. Amém? Vamos então aqui a Provérbios 22, 1. Quem puder, abra. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais vale ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado melhor do que a riqueza e o ouro. Então vale mais um bom nome do que muitas riquezas. Tu vais ficar com o nome manchado. Vai manchar o teu nome. Não é? Porque tu pediste emprestado e depois não conseguiste devolver. Ainda para mais para dar na casa do Senhor, para dar na casa de Deus. Isso vai escandalizar o ímpio. E a Bíblia não manda ninguém fazer dívidas. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13, 8. Vamos para aqui para a sexta parte. Aleluia, sexta parte é já a última parte e depois vamos para a conclusão. Na sexta parte diz assim: João Batista, o maior profeta de sempre, era pobre. Aleluia. Glória a Deus, quem queria diga glória. Era Mandaglai, Mateus capítulo 3. Saramashudo Kuvanai, Cantarabastéria. Glória a Deus, Mateus capítulo 3. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória? Alai, Kamando Grobaranastikai, Prastikai, Alabastéria. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 3. Glória seja dada a Deus. O que é que diz em Mateus capítulo 3? E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto. Onde é que ele morava? No deserto. Versículo 4. E este João tinha em suas vestes pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ele era pobre. Quem querer diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. João Batista não era rico, ele era pobre. Glória seja dada a Deus. Andaramasteri andalamaya. Aleluia. Qual é a outra parte? Vamos ler aqui. Portanto, exemplos aqui. Mateus capítulo 11, do 7 ao 15. Vamos aqui para Mateus capítulo 11. E partindo deles começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas que então foste ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Porque este é aquele de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, o meu mensageiro, que preparará perante ti, diante de ti, o teu caminho. Em verdade vos digo que, dentre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Andakaya playa suri cantas neri andalabaia. Oriandalabaia. Oh, glória a Deus. E desde os dias de João Batista, glória a Deus, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oh, glória. Glória seja dada a Deus. Portanto, temos aqui a palavra do Senhor. Amém? Então, João Batista era pobre. Jesus Cristo era pobre. O nosso Senhor e Salvador era pobre. Aleluia. 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Aleluia. Aleluia. Assumiu
Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, aleluia, foi obediente até à morte e morte de cruz. Está lá em Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11. Também podes ler. Mas agora vamos abrir em Mateus, capítulo 8, versículo 20. Quem puder, abra. Em Mateus, capítulo 8, versículo 20. A prova que Jesus era pobre. E Jesus disse: as raposinhas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a sua cabeça, onde reclinar a sua cabeça. Continuando aqui, aleluia, Paulo, o maior apóstolo, passou por situações de pobreza. Amém? Paulo era o maior apóstolo que houve. O que fez mais? E passou por situações de pobreza. São os nossos heróis da fé. Glória a Deus. O maior profeta, o maior apóstolo e o único Senhor e Salvador eram pobres. Olha aí, Aramaia. 1 Coríntios 4, do 11 ao 13. Quem puder, abra. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bufetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e o sofremos, somos blasfemados e arrogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Aleluia! Kamanagassuri Kantaramanagaya. Muito forte. Vamos a 2 Coríntios 11, do 23 ao 27. São ministros de Cristo, falava Paulo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que eles. Em prisões muito mais. Em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos dos rios. Em perigos dos salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias muitas vezes. Em fome e em sede. Em jejum muitas vezes. Em frio e nudez. Alabaia, suricantas neri, andaramanagaya. Oh glória! Glória seja dada ao Cordeiro. Estamos aqui quase concluindo a lição. Os cristãos têm a promessa de que sempre haverá pobres no meio deles. Deuteronômio 15, 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Decai, klaban, dogou, vanaya. Pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o pobre na tua terra. Então é bem claro. Depois, há aqui outros textos que tu vais ler depois em casa, que eu não vou abrir para não ficar muito extensa a lição. Mateus 11, 5, Mateus 26, 11, Lucas 4, 18, 6, 20, 7, 22 e Romanos 15, 26, Tiago 2, 1 ao 7. Para vossa meditação em casa. Amém? Conclusão. O Evangelho da Prosperidade é talvez o falso Evangelho que mais e mais adeptos ganha a cada dia. Isso só acontece porque a maioria do povo já não suporta mais ouvir as palavras de arrependimento, de correção e de santidade. Tem que mexer nos ouvidos, já não suportam mais ouvir a sã doutrina, conforme 2 Timóteo 4, do 1 ao 4. A mensagem por ele pregada é bastante agradável de ouvir para o crente carnal, mas na realidade não produz mudança de vida, nem salvação, nem santificação, nem frutos, nem graça naqueles que a ouvem. E de facto Jesus não morreu na cruz para fazer com que os cristãos prosperassem financeiramente, nem tampouco o fez para erradicar a pobreza da face da terra, ou para que o cristão nunca mais tivesse que passar por uma necessidade financeira ou material, mas ele morreu na cruz para nos salvar da condenação eterna. Portanto, estamos aqui já concluindo a lição. Questionário. O que é o Evangelho da Prosperidade? Respondes tu em casa, depois tu vais responder em casa. Qual é a sua origem? Quem são os seus principais defensores? Cite 2 exemplos de textos falsamente interpretados pelos pregadores do Evangelho da Prosperidade. Portanto, concluímos esta lição para a honra e glória do Senhor. Tu que ainda não aceitaste, Jesus aceitou hoje.
e tu que estás desviado, afastado, regressa à casa do Pai. Jesus está pronto para te abraçar. Amém? Daqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro, desde Portugal, responsável desta edição e desta revista de Escola Bíblica Pentecostal, intitulada ao tema Os Falsos Evangelhos, e nesta lição 4 falámos do Evangelho da Prosperidade. Se quiseres adquirir esta lição avulso gratuitamente, envia-me um e-mail para lftg.montesinai@gmail.com. Se quiseres a revista como um todo, quando estiver pronta, enviarei um preço a acertar. Que Deus em Cristo vos abençoe.